Com fé genuína na Palavra de Deus e metas claras, podemos transformar objetivos em realidade. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que diz: Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A fé bíblica é essencial para definir e alcançar metas que estejam em sintonia com os propósitos de Deus. Paulo, em sua carta aos cristãos de Éfeso, destaca que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, conforme seu poder age em nós. Ele nos encoraja a confiar totalmente em Jesus e a ver a fé como uma força ativa que orienta nossas ações e decisões. Apesar das dificuldades, como falta de foco e insegurança, a fé nos dá clareza para identificar o que é realmente importante e nos ajuda a direcionar nossas energias para metas significativas. Acreditando que Deus pode fazer muito mais do que pensamos, somos inspirados a estabelecer grandes objetivos, certos de que, com sua ajuda, podemos superar qualquer desafio. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A fé deve ser ativa, moldando nossas ações diárias e guiando os nossos passos. Enfrentamos desafios como falta de foco e medo, mas com a fé correta, visualizamos e trabalhamos para alcançar grandes objetivos. A confiança na palavra de Deus nos dá clareza e nos ajuda a focar no que realmente importa, alinhando com seus propósitos. O Senhor pode fazer mais do que imaginamos e nos encoraja a confiar nele para superarmos todos os obstáculos. Estabelecer metas com base na Bíblia é essencial para uma vida alinhada com a vontade de Deus. Metas nos oferecem direção, foco e crescimento espiritual. Jesus e Paulo mostram que ter objetivos definidos é crucial. Jesus permaneceu firme em sua missão e Paulo falou sobre correr a corrida com um propósito claro. Metas espirituais nos responsabilizam diante de Deus e mantêm nossa vida espiritual focada e eficaz. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Estamos paralisados pelo medo e insegurança, sem saber como avançar em direção aos nossos objetivos. Falhamos em definir metas claras e estamos sobrecarregados, como um barco sem rumo. A falta de união familiar agrava a situação, como cada um vivendo para si, sem um propósito comum. É hora de agir. Devemos buscar a orientação de Deus em oração e estabelecer metas específicas para a nossa vida. Manter o foco é essencial e trabalhar juntos como família é crucial. Não podemos mais deixar que o medo e a dúvida nos impeçam. É tempo de agirmos com propósito e confiança, permitindo que o Senhor guie nossos passos. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, que diz: Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Viver sem metas é como correr sem rumo. Paulo nos ensina a correr com um propósito definido, o que nos encoraja a estabelecer planos claros, equilibrando estudos, trabalho, vida pessoal e principalmente a nossa comunhão com Deus. Precisamos definir objetivos familiares e trabalharmos assim juntos, pois sem metas, nossa vida é como um barco sem leme. O foco transforma objetivos em realidade, e isso só acontece com metas corretas, concretas e com muita disciplina. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que define e alcança metas com fé. A fé em Jesus é a base para alcançarmos nossos objetivos, e quando combinamos isso com metas bem estabelecidas, transformamos nossa vida pessoalmente e espiritualmente.
Para superarmos esses desafios, precisamos de metas claras que reflitam nossa fé e compromisso com os propósitos de Deus. Trabalhando com foco, com união familiar, nossas vidas se tornam testemunhos de fé e do poder do Senhor. A vida de José nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e um propósito claro nos permitem avançar e alcançar grandes conquistas. Devemos alinhar nossos objetivos aos planos do Espírito Santo e manter a nossa confiança na palavra do Senhor como nossa guia, pois com Deus nada é impossível. Com fé na palavra de Deus e metas claras, podemos transformar objetivos em realidade.